Bom, no último congresso da Academia Nacional de Medicina, realizado no Rio de Janeiro, o médico Omar Rosa dos Santos disse o seguinte: diz que no entendimento dele, há casos em que, não raros, pacientes são submetidos a imperícia, imprudência e negligência médica. Contudo, atos médicos que provocam morte, desfiguram ou mutilam as pessoas levam anos para serem julgados na justiça ou nos órgãos que acompanham a medicina. Para falar do erro médico, nós convidamos aqui o Dr. Irani Novar Moraes, que é presidente da Federação das Academias de Medicina. Doutor, boa noite. Boa noite. Doutor Irani, o senhor está lançando um livro, então, aqui, dizendo o erro médico e a lei. Pois não. E, obviamente, o senhor estudou uma série de casos. Quem é a maior parte da responsabilidade desses erros? É a má formação dos médicos ou é a justiça brasileira que não dá um acompanhamento que deveria dar, como, por exemplo, acontece em outros países do mundo? O problema é muito complexo, não pode ser respondido desse ou daquele jeito. E deve ser visto de várias maneiras. Primeiro, na vertente do paciente. Para o paciente, quando ele vai ao médico, ele quer curar. Quer a cura, ele não quer ter dor, e para ele, então, não conseguindo isto, houve erro. E, em princípio, costuma ser assim. O inconformismo é muito grande. Isto gera essa quantidade de reclamações desproporcional com a realidade da existência do erro médico. Do outro lado, nós temos que ver o seguinte, as condições que o médico trabalha, a sua formação, mas nós temos a justiça no meio para resolver. Agora, doutor, eu queria colocar, já aproveitando que o senhor falou das condições dos hospitais, das condições precárias da saúde que o Brasil tem, se isso não acaba servindo um pouco como para cobertar um pouco a história e como desculpa do erro médico aqui no Brasil, né? Porque sempre são as condições do hospital, a sala ali, a máquina não funcionou. Tudo isso é uma verdade, mas ninguém contesta que as condições estejam ruins. E ninguém contesta que essa avalanche de escolas médicas está prejudicando a formação profissional. Mas o médico não tem que ficar até mais atento porque as máquinas podem quebrar. Mas é claro e que tem que ficar. E eles ficam. E a grande quantidade de médicos que fica atento e se dedica é uma realidade. A medicina dizem que é um sacerdócio, e ela é um sacerdócio não por não cobrar, que aliás pagam muito mal, mas ela é um sacerdócio pela devoção com que o médico trabalha. Doutora Ani, é lógico que a gente, quando se fala em justiça, justiça não é vingança, na verdade. Não. A justiça absolutamente não é vingança. Mas eu digo o seguinte, as famílias muitas vezes, como o senhor disse, se o meu parente não vai bem, a minha tendência é, olha, os médicos erraram. Mas vamos falar daqueles casos comprovados de erro médico, que realmente foram constatados, e que não são julgados. Ou quando eles são julgados, por exemplo, no Conselho Regional de Medicina, a população não toma conhecimento daquilo, quer dizer, fica assim uma coisa nebulosa. Parece que não há transparência a isso. Não. Porque todo mundo erra, jornalista erra, médico erra, juiz erra, não é? Piloto erra, Piloto erra. Esse é pior, né? Porque vai mais gente. Aliás, dizem que é uma das profissões mais honestas do piloto. Quando ele erra, ele paga junto. Mas isso aí não é realmente uma verdade. Isso existe, mas não é na sua totalidade não é verdade. Então, vejamos. O médico precisa, para ser caracterizado que ele cometeu um erro, precisa de algumas premissas. Primeiro, precisa ter um doente com lesão. Precisa existir a lesão. Segundo, precisa, no contexto, ter um médico. Tem que ter um nexo de causa e efeito. Quer dizer, o médico que produziu a lesão. O médico que produziu o dano. E depois tem que ter 3 condições: imperícia, imprudência imprudência e negligência. Se não for caracterizado isso, não há erro médico. Como é que o senhor vê, por exemplo, o caso do sociólogo Florestan Fernandes? Esse caso está sob júdice. E não cabe a mim falar aquilo. Ainda mais que eu provenho do mesmo hospital em que as coisas ocorreram. Então, especificamente, muito menos num programa de televisão, eu deva falar alguma coisa. Ele está em julgamento, está na fase de processo administrativo. Do ex-presidente Tancredo Neves, então, por exemplo. Já está condenado e já está pago. Então, eu não posso condená-lo a mais. Mas o problema... Mas dentro daquelas premissas que o senhor estava colocando, que é sempre tem que haver... Sim, ali houve uma série de contingências que tornaram o caso muito mais complexo. Porque houve pressão e o desenvolvimento daquilo, as pessoas não tiveram uma personalidade para exigir
Porque não é só o médico que comete o erro, o doente atrapalha o médico. E o Tancredo atrapalhou, ele queria mais uma semana, e a doença é cruel, ela não permite. E o médico... Como assim queria mais uma semana? Ele queria tomar posse, ele queria esperar. E ele foi a uma missa na véspera, ajoelhou lá com um processo inflamatório peritoneal muito grave. Ali, ele pediu a morte. Doutor Ani. Não quer dizer que alguém não esteja responsável, não. Tanto que a justiça decidiu Claro, por isso. é lógico. Agora, doutor Ani, veja bem, nós citamos aqui duas pessoas que são conhecidas de todo o país. São pessoas, né, um sociólogo famoso Sim. e um ex-presidente da República. Agora, eu quero dizer o seguinte, gostaria que o senhor falasse um pouco para as pessoas comuns, Pois é. para as pessoas que não têm esse poder de pressão, né, Mas que essas esse poder- outras pessoas famosas têm e que também sofrem esses erros, mas batem na porta lá do Conselho Regional de Esse Justiça, poder batem de- na porta da Justiça e não tem nenhuma solução. Veja bem, eu acho que quando a Justiça diz, não, olha, não houve erro, ele está absolvido, a gente tem que acatar a decisão da Justiça. Agora, o pior é quando a gente não ouve dizer nem sim, nem não. O O senhor senhor fala não mais acha nada. que a pressão foi pior aí? Se eles não fossem as pessoas importantes, não haveria a indicação cirúrgica, não haveria... Eu acho que a pressão foi negativa para o doente. Agora, todo mundo ficou sabendo das coisas, porque as contas não aliás, devia ter tudo transparente. O erro médico, a proteção do médico pelo médico está errada, porque acaba protegendo a pessoa errada. E o doente é o primeiro a ser protegido. Agora, o doente, aquele que se sentir lesado, ele tem o conselho regional onde reclamar. E a proporção, é isto que eu chamo a atenção. A quantidade de reclamações é por insatisfação. A pessoa, por inconformismo. A pessoa esperava uma cura e não tem, então ela vai lá e reclama. E muitas vezes aquilo nada tem a ver com essa condição que eu estabeleci. Não houve negligência, houve uma limitação da medicina para isso. Mas precisa ficar claro, é o seguinte, todo ato médico, toda relação médico-paciente é amarrada por um contrato. E esse contrato, diferente de um contrato de prestação de serviço, como uma companheira faz, São Paulo, Nova York, São Paulo, ela é obrigada a levar lá. Se o pagou, tem que... O médico não tem esse contrato de curar, ele tem o contrato de cuidar. E aí que está a diferença. Mas nesse processo de cuidar, o paciente participa. O paciente tem que fazer a sua parte. O indivíduo vai tratar a sua pressão arterial, fica muito contente, puxa, está ótimo, e para de tomar o remédio no dia seguinte. E por mais que o médico explique. Então, a participação do doente é importante. Como também o direito dele é muito importante, mas a obrigação também é. Todo mundo fala no direito e todo mundo esquece da obrigação. Doutor Irani Novaes, doutor Irani, muito obrigado pela gentileza, pela participação do senhor e pela comunicação do livro O Erro Médico e Além. Muito obrigado, doutor Irani. Pois não. Muito bem, o Opinião Nacional termina por aqui. Nós voltamos na sexta-feira, depois do feriado, para entrevistar o jornalista Rui Castro, que escreveu a biografia sobre o grande craque do futebol brasileiro, o Garrincha. Nós também vamos conversar com Roberto Médici, filho do ex-presidente Garrastazu Azul Médici. O engenheiro Roberto está lançando um livro em que conta as divergências do general Médici com o grupo do general Geisel e Figueiredo, outros presidentes do ciclo militar. Bem, nós vamos saber também do Sindicato das Secretárias por que é que elas estão promovendo um seminário sobre assédio sexual. O Opinião Nacional na sexta-feira começa exatamente às 8h30 da noite. Até lá.